O tema é interessante, muito bom. E eu queria começar com música, né? Vamos cantar, né? Vamos ouvir um vídeo aí. Cadê o nosso operador de áudio? Esse rapaz ganha um bom salário para fazer isso, né? Não há felicidade que dure para sempre, nem mal que não se acabe. Se o dia amanhece nublado, a gente sempre espera o sol da tarde. O momento é de perguntas e dúvidas e queixas, de medo e insegurança. Mas abasteça-se de fé, acredite que Deus é tua força e esperança. É difícil, é complicado olhar para todo lado e não ver solução. Se você está respirando, continue acreditando, não se entrega não. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Por favor, insista, não desista. Vai passar. A palavra tem poder, se você ora e crê, o milagre se fará. Pega a mão de Deus, segura, que é depois da noite escura que o sol voltaria. Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos, todo dia nascem flores. Em meio a toda essa magia é normal que a alegria se misture com as dores. É difícil, é complicado olhar para todo lado e não ter solução. Se você está respirando, continue acreditando e não se entrega não. Vai passar, acredite, vai passar. Olha o que for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Insista, não desista, vai passar. A palavra do mundo que se você ora e crê, o milagre se fará. Pega a mão de Deus, segura que depois da noite escura que o sol volta a brilhar. Flores morrem todo dia e às vezes esquecemos, todo dia nascem flores. Em meio a toda essa magia é normal que a alegria se misture com as dores. É difícil, é complicado olhar para todo lado e não ver solução. Se você está respirando, continue acreditando e não se entrega não. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite, vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Por favor, insista, não desista. Vai passar. Vai passar, acredite, vai passar. Chore se for preciso e acredite. Vai passar.
Irmãos, nós temos que crer dessa forma. O sofrimento vai passar. As angústias, as dores, as inquietações, porque nós temos um Deus que nos assiste em todo tempo e nos acompanha em toda hora. E é com essa certeza e segurança que nós vamos refletir sobre ansiedade. E aí eu queria que a Michelle viesse aqui à frente, ela vai declamar um trecho de uma palavra do escritor sobre ansiedade. Eu queria que você acompanhasse a Michelle na leitura que ela vai fazer e depois eu vou botar o texto ali para a gente partilhar um pouco. A Michelle foi contratada como declamadora oficial da igreja. E ela ocupou o cargo em circunstâncias adversas. Era a irmã dela, mas a irmã dela não estava gripada, então veio como substituta, ficou definitivamente. Citação de João do Eternem. Você viu de perto a minha ansiedade e nem teve medo. Eu que tive. Tive medo porque ela rouba tudo que me faz bem. Medo porque a ansiedade que mora em mim sou eu também. Medo porque ela acelera o caos que existe na minha cabeça. Medo de que tudo que ela toque apodreça. Ansiedade é se sentir preso em si mesmo. Deixa o nosso operador que bote o texto ali só para a gente acompanhar. Ele começa assim: você viu de perto a minha ansiedade, nem teve medo. Tive medo porque ela rouba tudo que me faz bem. Que é a sua vida, né? Sua sobrevivência. Medo porque a ansiedade que mora em mim sou eu também. Medo porque ela acelera o caos que existe na minha cabeça. Medo porque tudo que ela toque apodreça. Obrigado, seu operador. Obrigado. Bom, irmãos, a Organização Mundial de Saúde faz as classificações da doença em todo o mundo. E ela aponta como o Brasil o país que tem a maior população de SOS. Um levantamento feito pelo Google Trends, uma ferramenta que mostra, na verdade, os termos, as palavras que são buscadas na internet, mostrou que o termo ansiedade coloca o Brasil em primeiro lugar como o país que mais pesquisa sobre ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade ela tem duas características e você tem que aprender a lidar com isso. É a ansiedade controlada e não você ser dominada pela ansiedade. São coisas opostas mesmo. E ter vida equilibrada. Essa é uma tarefa difícil, mas é necessária. E para essa ansiedade controlada e vida equilibrada, eu já vou pular uma etapa porque deixa lá para o final. Eu vou recomendar o tratamento padrão ouro, que é que os especialistas recomendam. Seria, num caso de ansiedade, porque a ansiedade, depois daqui a pouco eu vou dar os sintomas, né? Seria ter um acompanhamento psiquiátrico, de preferência o melhor psiquiatra ou um bom psiquiatra, acompanhamento com o psicólogo, de preferência um bom psicólogo, ou então um psicólogo que se identifique, você se identifique com ele. Você pode ir para o psicólogo não se identificar com a terapia dele, com a maneira como ele conduz todo o processo. E
A medicação necessária quando dada pelo médico, não por conta própria, porque nós brasileiros temos o hábito de auto se medicar, isso é perigoso, isso é um risco, isso não é recomendável. Você vai na farmácia, o farmacêutico, o atendente vai também por hábito. Agora não está mais controlado. Tinha um hábito de passar remédio para você sem orientação médica. E exercícios físicos. Faz bem para o corpo, faz bem para a saúde. Por quê? Por que isso? E tem cristão que pensa que a gente só fica doente da cabeça para baixo. Não, é o corpo todo. É o físico, é o emocional, é a mente, é o coração, é a junta, as pernas, os joelhos, os pés, tudo. E nós não estamos isentos, ninguém está isento de viver momentos de ansiedade. Ninguém. E Jesus foi muito sábio quando disse: no mundo tereis aflições. Aflições você pode jogar aí como ansiedade, né? Porque em todos nós temos sombras e luzes. Em todos nós temos e carregamos esperança e desesperos, e erros e acertos, saúde e doença. Então, um resumo da ansiedade, ela traz para a gente as causas, os sintomas, os tratamentos, os cuidados e prevenções necessárias. Por quê? A ansiedade provoca doenças físicas, distúrbios emocionais e crises espirituais. Olha que coisa difícil, né? Doenças físicas, distúrbios emocionais e crises espirituais. A palavra ansiedade tem sua origem lá no grego, cujo significado numa transliteração, numa tradução para o português seria estrangular. A ansiedade estrangula a pessoa. Não só isso, sufoca, oprime. Esses são os conceitos da tradução, da transliteração do grego. No latim seria angústia. E a gente vai vendo que a ansiedade, como algo que estrangula, que sufoca, que oprime e que gera angústia, nós vamos recorrer a Freud, o pai da psicanálise, quando ele destacou 3 pontos importantes sobre a ansiedade. A ansiedade moral, nós vamos conceituar elas, a ansiedade real e a ansiedade neurótica. E quais são os tipos de ansiedade, do ponto de vista geral? Ansiedade aguda, crônica, normal e neurótica. E quais são os sintomas? Os sintomas são sempre esses 2: físicos e psíquicos, corpo e mente e corpo. Onde e quando se adquire a ansiedade? Pode ser adquirida lá na infância, reforçada pelos pais ou pelos responsáveis. Na fase da adolescência e na fase adulta, é pelo convívio social, principalmente na busca da realização dos desejos ou dos riscos em que você, na verdade, encontra no seu dia a dia, na sua luta, na sua busca. Então, na verdade, a ansiedade é um estado de inquietação, tá? Acompanhado de medo, e pode ser em qualquer situação. Mas ela é, na verdade, uma reação desproporcional à vida como um todo. Por quê? Na ansiedade, a pessoa cria perigos imaginários. O perigo não existe, mas ela cria. Então, quando ela cria perigos imaginários,
Isso gera um desconforto do ponto de vista até da mobilidade. Por ela ter medo imaginário, não vou passar ali porque tem morte ali. Se eu passar por ali, eu posso morrer. Se eu passar por ali, tem um risco. Aí começa essa coisa, é melhor ficar dentro de casa, e aí vai, dependendo do quadro de ansiedade, você pode desaguar numa questão de depressão. Então, a ansiedade leva para o lado do medo, da insegurança e da inquietação. Então, do ponto de vista de Freud, vamos ver o que seria a ansiedade moral. A ansiedade moral ela decorre da censura do nosso ego em relação a um comportamento nosso. E esse superego, na verdade, é aquilo que controla a minha mente dizendo isso eu posso fazer, isso eu posso não fazer. É o que Calvino foi falar também, posso pecar e posso não pecar. Posso fazer, posso não fazer. E em cima dessa questão da moral, do superego, que tem essa característica de regular o que é certo e o que é errado, nós vamos encontrar a segunda opção, a segunda característica apresentada por Freud, que é a real. E quando a pessoa se antecipa ao perigo que existe o perigo, aí sim eu me antecipo a esse perigo dentro de uma realidade. Eu não estou criando nada, tenho essa interpretação, tenho essa facilidade, tá? E essa experiência, ela decorre de algo aprendido das vivências, de situações, na verdade, do dia a dia. E existe a outra, que é a neurótica. A neurótica ela se torna mais violenta, porque pode levar você a ter fobia das coisas, de tudo. É um medo irracional. Não se justifica, não se explica o seu medo. Essa ansiedade agressiva, que carrega toda uma expressão de insatisfação com tudo e com todos, e uma coisa persistente, algo às vezes incontrolável. E aí a gente vai destacar isso, levando para o lado também de uma linha freudiana e psicanalista, que é a questão do id, ego e superego. O id é aquilo que exemplificar com a criança. Se você bota uma criança de 1 aninho ou 2, andando pela rua de casa, ela bota o dedinho na tomada. E para ela não tem seu superego que passa de dizer, eu não posso, porque não chove, ela sai fazendo as coisas. Porque ela não tem esse discernimento, esse conhecimento. Isso na fase. Mas às vezes nós, como adultos, em certas circunstâncias, vamos fazer o que quero fazer, vou fazer e vou estar acabado todo, mas sem juízo de valor e outros fatores. Tá? E a questão do ego que me ajuda a interpretar a minha realidade. Tá? Estou aqui, pelo dia, não eu sei da realidade do pai. Conheço essa realidade do pai. Me dá direito a pensar sobre a questão autopsíquica e alopsíquica, que é a questão temporal. Eu sei que hoje, domingo de manhã, a questão de localização, eu estou em Bangu, na cidade de Guarapina, não sei se é da lugar de vocês, e a autopsíquica, que me dá a noção de quem eu sou, uma pessoa que eu sou, e que eu estou vivendo e convivendo com pessoas. E esses fatores, na verdade, vão contribuir para o nosso desenvolvimento. Bom, se a ansiedade constrói perigos imaginários, quando essa construção é feita, a pessoa passa a ter perturbações, não só fisiológicas,
como emocionais. Do ponto de vista fisiológico, a pessoa pode ter batimentos cardíacos aceleradíssimos. E em meio a essa aceleração, ela pode ter complicações a ponto de um quadro de AVC ou outros cuidados mais necessários. Sem falar na questão da respiração. O Wesley não usa isso. Você conseguiu ver o negócio do batimento cardíaco aí? Não, né? Só para a gente ter o negócio da frequência, essa terapia é bom demais. Ó, preste atenção. Num quadro de ansiedade, você vai ter esses dois fatores. O batimento cardíaco e a respiração. Respiração e o batimento cardíaco. Se isso está fora da faixa recomendada pela medicina, isso pode ser, às vezes, um quadro de ansiedade, é bom que a gente tenha noção. Então, podemos ler juntos aí. A frequência. A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. E o seu valor varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Isso. Então, o normal seria de 60 a 100 por minuto. 60 a 100. Pode ter alterações? Pode, dependendo com o atleta, no momento de um exercício, isso pode ter uma alteração. Segue a sequência aí. Já botou, né? A sequência aí. Porém, os batimentos do coração ou presença de doenças cardíacas. O negócio de tomar um remédio para controlar a pressão e essas coisas mais. Segue aí, segue outro aí. Criança de 2 anos, 120 a 140. Você vê que o coração bate rápido. Eu tive que fazer uma consulta à minha esposa. Ela é pediatra e ela fez muito sala de parto, né? E, por curiosidade, né, começou sobre esse negócio de bater para mim. Não, a criança bate 120, não. Criança bate 120, não, mas está acima, não. É por qualidade, com a faixa etária, com bola, tudo mais. Então, a criança o normal seria isso. Se está abaixo de 120, é porque não está bem. Se está acima também, precisa de um controle. Segue aí, ó. As mulheres de 18 a 65 anos, aí seria assim, é mais um controle do batimento. E os idosos também. Agora, a questão da respiração. Vamos lá da respiração. Frequência respiratória. E toda essa numeração varia de acordo com o quadro de ansiedade compulsiva e controlável, vai alterar a sua respiração. Né? A minha esposa, aprendi com a esposa, né? Maneira de tratar. Sabe, se a pessoa está dormindo, bota a mão e a respiração não está dormindo. Aquela coisa calma, tranquila, está relaxando, está se preparando para dormir, está relaxando o necessário. Estima que é uma pessoa adulta saudável, com pele cerca de 12 a 120 ciclos, que é a questão da inspira e respira. Inspira e respira. Então tem que ser de 12 a 120 por minuto. Quando você está fora desse quadro, aí também você tem que controlar também. Ok? Só para a gente ter noção. Obrigado aí, seu operador. E aí a gente vai vendo assim, dentro desse quadro aí, necessário aos valores, que mostra os cuidados que nós precisamos ter. Tá? Isso foi um resumo de uma visão geral sobre a ansiedade. Agora vamos penetrar um pouco na ansiedade do ponto de vista bíblico. Por quê? Passou, e a gente herdou isso, como se a ansiedade fosse doença do nosso cérebro. Não é. Não é. A ansiedade é uma doença antiguíssima. Bota o texto bíblico aí, seu operador, de Levítico.
Olha, esse texto é escrito há quase 5.000 anos atrás. Quase 5.000 anos atrás. Ó, então você tem Levítico 26, 36. Os livros da Bíblia. Os 5 primeiros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei judaica, o Pentateuco, a Torá. Né? Aí nós estamos no terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Olha o que diz o livro de Levítico. Tem mais de 5.000 anos atrás, 3 ou 4, que ele já dizia. Sobre ansiedade, tá? Pode ler, igreja. Quanto aos que vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, nas terras dos seus inimigos. Segura aí, volta lá. Qual a ansiedade que ele colocou? Tal ansiedade. Não quantificou. Não botou números. Tal ansiedade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Uma ansiedade de tal ansiedade. Vamos lá na antiga, né? Nas terras dos seus inimigos. Dá sequência aí. Que o ruído de uma folha ouvida os perseguirá. Segura aí. O ruído de quê? Que algum monstro, que algum cavalo, que algum correndo, algum barulho, é uma folha. Olha o estado imaginário da pessoa, olha o estado emocional da pessoa, que o barulho de uma folha não faz correr. Uma folha. As nossas vivências com a ansiedade faz a gente fugir da realidade. E a gente fica num desespero tão grande que sai correndo de qualquer barulho, gera um desconforto e um mal-estar. Né? E a sequência aí, fugirão de uma espada com folha. Eu fui fazer um visita em bom que não se vê, eu dava um fardo na mão, e até ficava com ele, você passou para casa, já passou para ti. Mas só em ver, às vezes, a gente incomodava, você não via. Eu fardo na mão, na minha frente, né? Ele está falando que o barulho de uma folha como se fosse uma espada, né? Naquela época de guerra, que os soldados usavam as espadas, né? E cairão o quê? Sem ninguém os perseguir. Olha que quadro de ansiedade profunda, porque a Bíblia fala de tal, né? Tal, que ninguém perseguindo, a pessoa está caindo. A ansiedade está derrubando a pessoa. Tem ansiedade derrubando. Se não usar o padrão ouro, né? Teatro, foco, a meditação e os exercícios, é melhor tratar do que chegar a um quadro desse, né? Obrigado, seu operador. Vamos lá, então. Agora, abra em Mateus 26. Mateus 26. Não, desculpa. Mateus 6, versículo 27. Mateus 6, versículo 27. O que está escrito aí? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao seu sono? Qual de vós, por ansioso que seja, num quadro de ansiedade, pode acrescentar um côvado? Um côvado. A medida do côvado. O côvado nas culturas egípcias, no povo hebreu, no povo judaico, no povo romano. É uma medida de comprimento de 66 centímetros. 66 centímetros. Não dá nem 3 palmos. Por mais ansioso que eu esteja, será que eu vou acrescentar 2 palmos a mais na minha vida? Vou ou não vou? Do ponto de vista dos egípcios era 53 centímetros. Dos romanos, 44.
O tradicional, 44 também. Então, por mais ansioso que eu esteja, eu devo viver essa ansiedade intensamente, porque isso vai me ajudar em alguma coisa? Não. Não vai acrescentar cômodo. Você não vai ter um cômodo a mais. Esse cômodo você pode levar para que ângulo você desejar. E aí a ansiedade, na verdade, ela chega para roubar a felicidade. Mas para tirar mesmo a felicidade. Para carregar a sua segurança, deixando você insegura, intranquila, inquieta, raivosa, agitada, perturbada, que incomoda você, incomoda os outros. Deixando o seu coração triste, sua alma abatida, gerando as diferentes reações. E aí nós vamos lá para o Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. Olha o detalhe desse salmo aí. Tem dois porquês aí. Por que estás abatida, ó minha alma? Tem uma tristeza profunda aí, né? Por quê? O salmista está dialogando ele com ele mesmo, mas querendo a orientação de Deus, né? Por que te perturbas dentro em mim? Tem alguma coisa lá dentro, está um motor giratório, que é tão intenso, e aí você volta lá para Provérbios 12, 25. Ansiedade no coração do homem, aí abaixo você pode olhar do ponto de vista de deixar abatido, ou até mesmo de levar a morte. Os quadros de ansiedade levam ao estado alterado do batimento cardíaco, da respiração, que às vezes a pessoa vai ter que parar no hospital e chegando no hospital vai tomar os cuidados necessários para controlar esse batimento e essa respiração do abate. Mas a boa palavra o alegra, né? Vamos lá no Salmo 10, versículo 1. Mais porquês também. Salmo 10, versículo 1. Olha, por que se te conserva longe, te escondes nas horas de tribulação? Esse é o diálogo do salmista com Deus. Porque na relação da ansiedade, você tem que tratar você com o meio ambiente e você com Deus. Então, tem essa relação horizontal e essa relação vertical aí. E as orientações da palavra de Deus sobre a questão da ansiedade. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Fazer uma brincadeira com vocês aí, tá? Apenas uma brincadeira. Não andeis ansiosos. Correr pode? Não andeis ansiosos. E nem correr, tá? Não andeis ansiosos. Ah, mas eu estou ansioso por causa disso. Foi por causa da separação. Ah, foi por causa do emprego que eu perdi emprego. Ah, porque eu não fui promovido. Ah, porque eu não estou bem na faculdade. Ah, eu estou muito bem relacionando com o gênero que eu sou, que me sobra. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ah, cada igreja, peço por cada igreja. Problema disso. Ah, problema de irmão da igreja. Em tudo, porém, seja o quê? Aí é terapeuta. Aí é do padrão diamante, brilhante, nós estávamos no padrão ouro, né?
Aí, padrão diamante, brilhante, sejam conhecidas diante de Deus. A gente vai observando esses valores, esse detalhe. Agora vamos lá para Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Essa é uma orientação da palavra de Deus. Agora preste atenção no texto, tá? Pois tudo quanto outrora foi escrito, a Bíblia, a palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito. A fim de quê? A fim de quê? Ó, pela paciência. Porque, segura aí, pela paciência. Porque a ansiedade é um quadro de impaciência. Uma impaciência que, na verdade, é incontrolável mesmo, é a impaciência. Pela paciência e pela consolação da Bíblia, a palavra de Deus é Espírito de Deus, a palavra de Deus, por quê? A Bíblia diz que Deus cuida de nós. Deus nos assiste. Tenhamos o quê? Esperança, paciência, consolação e esperança. Padrão, diamante brilhante. Obrigado. E aí, por quê? Em meio a essa paciência, consolação e esperança, nós temos certeza que tem conforto na recomendação do ensino da palavra de Deus. Por isso nós temos que ter o hábito de ler mais vezes intensamente a Bíblia. Às vezes você lê um texto que não tem nada a ver, aí você vai, outra vez você lê aquele texto que você acha que acordou, isso acordou você. Então, essa prática de ler a Bíblia com mais frequência ajuda a gente a compreender melhor os projetos de Deus para as nossas vidas. Agora vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque Ele tem cuidado de vós. não existe promessa melhor do que essa. Existe quadro de ansiedade que você vai o padrão ouro, por necessidade, por recomendação, vai o padrão ouro, mas nunca despreze essa recomendação de lançando sobre eles toda a vossa ansiedade. Você vai fragmentar a ansiedade, ou particularizar, ou quebrar você vai para Deus, esse tipo de isso. Porque o apóstolo Paulo recomendou orar uns pelos outros, orar no sentido de trazer conforto aos nossos corações. Mas existe também a ansiedade normal e esse quadro de ansiedade que nós estamos falando, a desproporcional. Vamos exemplificar para a gente ter uma compreensão melhor. Ansiedade normal. Ansiedade normal. Vou pegar um exemplo. A mulher está grávida. Está quase chegando a hora do parto. Ela vai ter uma ansiedade normal. Está disposta a sentir dor para ver aquela criança nascer. Meu filho está viajando, vai chegar daqui a pouco. Há quase 5, 10 anos que eu não vejo, aí fica andando de carro para lá e para cá. Ansiedade normal. E é uma ansiedade que você percebe que é normal. Agora, essa ansiedade normal não pode levar você a ter uma ansiedade desproporcional. Aí a gente tem que saber diferenciar, tá? Então, do ponto de vista dos sintomas físicos, eles são a tensão muscular, a palpitação, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça com muita frequência, tontura
e mal-estar também. Quais são os sintomas psíquicos, emocionais? É a desrealização. Quer dizer, o mundo já não é mais real para ele. As coisas não são da forma como estão. Hoje é domingo, tem jogo no Maracanã, os crentes estão na igreja. Essa realidade já não existe, ele já não pensa sobre esse mundo real dele. Amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar, ou tem que trabalhar hoje ainda. E tem a despersonalização. Ele já não acredita mais nele como pessoa. Ele tinha como fosse tirar essa pessoa da dentro dele. Ele vai gerando todo um quadro de desconforto, um sentimento de alguém que não está no mundo. Ele não está aqui entre nós, mas ele está justamente. Mas a cabeça dele está esse quadro, essa sensação desconfortável. E aí o João Berteli, que ela veio muito bem aqui, a ansiedade é sentir preso em si mesmo. Você precisa sair dessa prisão. E essa saída de prisão deixa para você um grande desafio. Toda doença precisa ser tratada, porque nem toda doença é curada, mas tratada toda doença precisa ser tratada e muito bem acompanhada. Alan Zahn citou que a ansiedade é responsável por estranhar e afastar as coisas mais importantes da minha vida. E ele vai mais além. Mas calma, pois luto todos os dias contra isso dentro de mim. A ansiedade afasta as coisas boas da vida dele. E ele procura dizer no pensamento que ele luta todo dia contra essas coisas. E nós, como igreja, do ponto de vista de fé e crendo em Deus, os estados emocionais nossos, imaginários ou reais, precisam ser levados em oração a Deus e com Deus. Porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio. E Ele quer agir de maneira que eu e você tenhamos condições de dominar a ansiedade e não sermos dominados por ela. Dentro da ansiedade, nós temos a classificação normal e natural, do ponto de vista psicológico, ansiedade aguda. É aquela ansiedade que a pessoa não consegue nem dominar ela, nem dominar a situação. Ela perdeu o controle de tudo, ela está descontrolada. Não, eu ouvi falar em carro desgovernado, né? Um carro que anda fora da pista, não tem aquela direção reta, aquela perdão, mas esquerda, caminhão desgovernado, carro desgovernado, na mesma dimensão. E a ansiedade crônica, é aquela que dura, que perturba, que incomoda, e que é algo incontrolável, que também é constante. Parece que nunca vai ficar bom e nunca quer ficar bom. E a pessoa está sempre tensa. A neurótica, que vem do nosso conflito psíquico, e a ansiedade também normal, que aparece, mas desaparece. O exemplo que eu dei da aprendizagem, aparece, desaparece. E os sintomas, de um modo geral, para concluirmos aqui o nosso trabalho, é que num quadro de ansiedade, a pessoa não está enxergando a ansiedade, mas está enxergando o perigo em tudo. Quando começa a aparecer esses sinais de enxergar perigo em tudo, dá para perceber que já é um quadro de ansiedade, mas a pessoa não quer enxergar a sua ansiedade. Ninguém gosta de dizer, eu estou doente, a não ser que essa doença traga ganhos para você. Quando a doença traz ganhos para você, você quer continuar doente, você vai arranjar mais doença, porque a doença está levando você a ter ganhos. Por exemplo, a criança doente, mamãe, a criança quer o colo da mãe. Faz isso com o adulto.
Né? De que forma isso aparece? Como isso aparece? Também é algo que precisa ser bem cuidado, bem tratado. Questão também do apetite, que muda o hábito alimentar, fica controlado, fica uma coisa desregulada. As alterações do sono, que a redução tem dificuldade até de entrar no quarto, às vezes até para dormir, por causa da tensão muscular, porque o sono nada mais é do que um relaxamento físico, corporal, e um descanso emocional. Se o corpo ficar de cara, o sono desaparece. Né? Produto das preocupações e excessos. Nos nossos dias, quem não tem preocupação e excesso? Todos nós temos. Mas isso tem que ser muito bem controlado. Preocupação em excesso com a igreja, preocupação em excesso com a casa, preocupação em excesso com o emprego, com o estudo, com o trabalho, com a família. Não. Se está em excesso, é que está precisando de um cuidado especial. E para tudo isso, eu recomendo a oração e pego uma frase do João Calvino que já dizia: a oração é o principal exercício da fé. Vamos exercer a nossa vida com fé de que a ansiedade não vai tirar a alegria do nosso coração, nem vai roubar a expectativa de vida que nós temos, não vai tirar o nosso prazer de viver e viver bem. Então, ansiedade não quer dizer falta de paciência, nem falta de fé. Mas o que é, então, a ansiedade? Do meu ponto de vista como psicólogo e pastor, é não ter domínio sobre a impaciência. Esse é o meu conselho. Eu faço isso. Eu tenho que aprender a dominar a minha impaciência. Muitas vezes, essa aqui vai ser muito agitada. É o mundo real dela. Às vezes eu que estou ansioso, não estou sabendo controlar a minha impaciência, aí começa a tirar para o lado, para a esquerda, para a direita. Salmo 40, 17. Salmo 40, 17. Salmo 40, versículo 17. Olha que coisa bonita, né? Esse pobre aí não é no sentido de não ter como para comer. Tudo aqui no Brasil que se fala de pobre associado à comida. A lixa, por exemplo. Eu sou pobre e necessitado. Aqui ninguém é rico diante de Deus. Deus não é rico. O Senhor cuida de saber também cuidando de você. Olha que beleza, né? Deus cuidando de você. Tem gente que nem acredita em Deus, nem nesse cuidado de Deus. São uma ansiedade para não querer enxergar Deus. E para finalizar, aquele versículo de Eclesiastes, né? Quero trazer à memória o que me pode dar. Me ajuda aí, senhor secretário. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eclesiastes, né? Lamenta, olha aí, esse é bom de vida aqui. Nós vamos voltar à prática de ler mais a Bíblia no tempo, de mais vamos ler a Bíblia. Essa regra de fé e prática que Deus está usando, né? Antigamente os crentes eram conhecidos como os Beatles, né? Você dá uma Bíblia lá de lembrar. Hoje ele quer ver se está no celular. Aí, ó. Quero Trazer a memória. nada de trazer a memória sua ansiedade, tá? Nada de trazer a memória sua ansiedade. Quero trazer a memória que me pode dar esperança.
não gere doença em cima de doença para a sua vida. Tá? Nós vamos orar agora. Mas eu queria que fosse 3 orações espontâneas. Primeiro, quero fazer um registro aqui antes da oração das pessoas que nos visitam. Rosana, apresenta aí quem está do seu lado aí. A Amanda esteve aqui na apresentação do coral, né? Amanda. Tem mais alguém nos visitando? A Andréia, que vem a Andréia? A Andréia esteve aqui na quarta-feira, trouxe a menina dela para o curso, né? E hoje não veio. Obrigado pela sua presença. Bem-vindo. Deus abençoe, tá? Poder sentar. Tem mais alguém nos visitando? Márcia, cadê a Márcia? Márcia? Ah, bem-vinda, Márcia. Obrigado pela sua presença, tá? Márcia, essa cadeira vai ser permanentemente sua, tá? O pastor já está dando para você. Olha, alguém é contra? Não, ninguém é contra. Aqui. Que pé, que pé. Ei, coisa boa. Diz o nome de vocês aí. Roseli? Obrigado, Roseli. Bem-vinda. Deus abençoe sua vida, tá? Rosângela, obrigado por ter vindo, não. Participaram conosco do café, né? Que bom, obrigado. E aí do seu lado, quem está dizendo? Ah, é a tia do Moisés e a tia do Moisés. Vamos orar então, 3 orações. Você que nos visita, se quiser orar também, pode orar, tá? Vamos orar, fechar os nossos olhos e pedir para que Deus arranque do nosso coração a ansiedade. Tire da nossa alma toda a inquietação. Porque Deus cuida de nós. E se Deus cuida de nós, Ele tem o melhor para todos nós. 3 orações espontâneas. Deixa eu orar agora.